nesta terça-feira aconteceu a segunda edição do Assiste SR, que bate com a presença do vice-governador e também candidato a governador, Gabriel Souza. E a gente confere agora um pouquinho de como foi a participação dele neste evento. Nós criamos o Assiste em Debate para receber os pré-candidatos no momento anterior e agora candidatos, né, o vice-governador Gabriel Souza, para eles entenderem a importância de escutar o empresário, o setor produtivo da cidade e do Estado, para que a gente possa debater assuntos importantes em relação a esse tema de economia, esse tema de empregos, que é o que o setor produtivo solicita para nós enquanto entidade. E quanto entidade, já existem datas para outros pré-candidatos participarem também? Quais são os próximos passos? Nós já fizemos um evento anterior com o candidato Zil, agora estamos fazendo esse evento com o Gabriel Souza. E se os outros se sentirem pertencentes à entidade, né, que venham, que a gente está de portas abertas para recebê-los também, porque, afinal, somos uma democracia e temos que escutar a todos. Como diz o Rodrigo, né, o nosso presidente da nossa entidade mãe da Federação, né, e nós temos que se envolver politicamente nas questões, né? Durante muito tempo não nos envolvemos, né? O setor empresarial sempre achou a política a par, né, dos movimentos. E então precisamos trazê-los aqui e pautá-los, né? Entender o que eles pensam para um estado, para uma cidade, enfim, para a questão regional do Vale dos Sinos, para que a gente possa ter cada vez mais empregos, cada vez mais economia, cada vez mais sinergia entre o ente privado e o ente público. Nós vamos mostrar aqui o que tivemos de avanços no Estado nos últimos anos, mesmo com enchente, com pandemia, tivemos crise fiscal, uma série de questões que foram desafiadoras, mas mesmo assim a gente conseguiu ter avanço na saúde, na segurança, na educação, na saúde, diminuindo as filas do SUS. Então a gente precisa avançar ainda mais. E o nosso projeto, a nossa agenda é de preservar as conquistas, não ter retrocessos, e permitir novos avanços. Ou seja, a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Eu sei que o Rio Grande do Sul tinha uma pilha de problema enorme, né, não resolvido em virtude da penúria financeira que estava. Essa pilha baixou de tamanho, mas ainda tem muito problema para resolver. A gente sabe que não está tudo perfeito, mas ao mesmo tempo não podemos negar os avanços que tivemos no Estado. Exatamente nesse sentido que eu vou conversar com os gaúchos para a gente poder apresentar uma proposta que, com segurança, a gente consiga viabilizar novas conquistas, novas melhorias na vida dos gaúchos. A gente sabe como fazer, estamos bem informados, entrosados dentro da máquina pública e preparados para assumir o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito feliz de chegar aqui, né, nesta sede da CEI aqui de São Leopoldo e ver o pessoal, porque aí matei um pouquinho de saudades, né? Encontrei a Madeleine, que há algum tempo havia, e a gente tem uma história juntas, junto à Federação, junto às associações comerciais. Então foi muito bom, chegar aqui foi muito bom. Esse trabalho que vai ser feito aqui é um trabalho que as associações empresariais fazem, e que é de extrema importância, que primeiro tem que ouvir quais são as propostas do candidato, né, do Gabriel Souza, do candidato ao governador Gabriel Souza. E também poder trazer as necessidades do próprio empreendedor, né, porque a gente sabe das dificuldades. Eu que tenho toda essa história, eu iniciei como presidente da SAI, eu iniciei nessa questão mais pública, como presidente da Associação Comercial e Industrial lá de Novo Hamburgo, fiquei presidente por 5 anos, entendo as necessidades dos empreendedores e sei da importância deste momento, que fiz muitos momentos assim
lá em Novo Hamburgo também. Acredito que será muito rico essa troca que vai acontecer aqui. Primeiro, porque o candidato traz o que ele pretende fazer enquanto governador. E em segundo lugar, ele vai ouvir o que os empreendedores gostariam dele enquanto governador. Então, tenho certeza que será um momento muito importante e muito interessante também para este pleito que está chegando aí logo em seguida, né? Falta o quê? 41 dias para as eleições. Então, é hora de todos pensarem em saber direitinho quem votar. É uma corrida agora contra o tempo. Porque o período é muito curto, né? Esse período de 45 dias para a campanha é um período curto, tu não consegue chegar a todos neste espaço de tempo. Então, é difícil para os candidatos se conseguir levar a sua proposta para todas as pessoas. É importante que o eleitor faça a sua pesquisa. Entre lá na internet, dê um Google no nome do candidato, verifique a história, a trajetória dele. Eu sempre digo isso. Porque o que conta muito, o que será do mandato de um candidato é o que ele fez, o que ele traz de história. Eu vejo primeiro a importância que a CIST tem para esse debate, porque isso faz com que o nosso candidato, Gabriel Souza, consiga explanar todo o seu plano de governo, falar o que ele quer para o nosso vale, o que nós queremos para o nosso vale. E proporciona que a comunidade que aqui está também levar as nossas demandas. Então é um período precioso para escutar o nosso candidato e trazer as nossas sugestões e reivindicações do nosso vale, que tanto precisa de acolhimento. E a tua ligação com São Leopoldo também, com o empresariado daqui? A minha ligação, ela é desde sempre, né? Que eu sempre digo que, além de prefeita de Dois Irmãos, eu sempre defendi muito a nossa região. Tanto que a gente fez o Vale Germânico, começando por São Leopoldo, e quero aproveitar aqui e dizer que hoje foi o lançamento do QERP do São Miguel em Dois Irmãos, e já convido todos a prestigiar, mas São Leopoldo é o nosso berço. Aqui em São Leopoldo foi onde começou toda a nossa colonização do Vale dos Sinos e do Vale Germânico. Então, essa região me cativa. Fundamental nós dizemos o quanto nós valorizamos o empreendedorismo, a geração de emprego, a geração de renda. E valorizar o empreendedor é saber com ele aonde aperta o sapato da atividade e buscarmos soluções. Foi assim que nós trabalhamos ao longo desses últimos anos, principalmente na liderança do governo. Como deputado de 7 mandatos e líder do governo, Eduardo Leite e Gabriel Souza, nós fizemos uma série de programas e leis que auxiliam a descomplicar a vida do empreendedor, desburocratizar a vida, dar oportunidade, inclusive, às mãos de obras que são fundamentais para que sejam elas serviços com condições, com qualidade, a serem aproveitadas pelo empreendedor. Então, cuidar do empreendedor, cuidar das suas estruturas, é cuidar do desenvolvimento. Eu acho que esse evento é muito importante para trazer para a realidade das pessoas. A gente vive num dia a dia corrido e não sobra tempo também para acompanhar detalhes do que está acontecendo no Estado. São muitos assuntos muito amplos, mas que sempre afetam a nossa vida. E acho que também, falando em bem comum, que a política trabalha o bem comum, e um governo precisa trabalhar para o bem comum, a gente vive uma dor imediata, diferente do que é necessário de estrutura do Estado ao longo do tempo para atender as demandas que, no final das contas, atendem às nossas dores imediatas. A gente precisa ter o conhecimento sobre isso. E a relação de um evento como esse com São Leopoldo, com o empresariado,
ele dialoga com aquilo que o empresariado precisa, que é investimento, que é permitir que o empresariado cresça, traga bons empregos para a população, que é uma das bandeiras que eu sempre discuto, onde eu estou eu falo, inclusive discuto que a gente precisa ter uma universidade federal no Vale dos Sinos, que atrai novas empresas, atrai investimento, movimenta o Vale dos Sinos e planta uma nova semente. O governador trouxe a fala, o vice-governador trouxe a fala dele falando das escolas técnicas na área dos biocombustíveis. E é algo tão próximo de nós e que a gente no Vale dos Sinos não está aproveitando, não está criando uma nova matriz de produtividade para plantar a semente para daqui 10, 20 anos nós termos o que hoje é um Tecnocinos, um Vale Tech Park. O Tecnocinos, por exemplo, 175 empresas, mais 6 mil empregos, que começou assim, com uma ideia, com um sonho, e a política começou em parceria com os empresários e permitiu tudo isso. Esse tipo de diálogo é importante porque a gente precisa renovar essa ideia de que é preciso plantar, é preciso reconhecer o que avançou, mas plantar para que a gente possa ter um Vale dos Sinos cada vez mais forte, um Vale dos Sinos que nos permita ficar aqui. E não que nossos jovens hoje pensam em crescer e sair daqui para outros lugares. É sempre um prazer, né, acompanhar o nosso hoje vice-governador, mas futuro governador, porque é um cara extremamente preparado, né, um cara que mostrou hoje novamente no seu debate aqui na sua inteligência, no seu conhecimento, né, então nos trouxe muitas situações importantes. Eu que sou vereador de São Leopoldo, né, venho exercendo esse papel com muita entrega, muita perseverança naquilo que eu venho fazendo, né. A gente fica feliz em escutar muitas situações importantes para a nossa cidade, para o nosso estado. E com certeza a gente tem muito ainda a evoluir dentro da política, mas eu vou dizer assim para ti, cada vez mais eu tenho mais força. Hoje nós somos candidatos a deputado estadual também, ao lado do Gabriel, né? Mas a gente fica feliz porque a gente tem muito a evoluir, muito a crescer também como estado, como economia, como infraestrutura, como tantas situações que o nosso vice-governador e futuro governador passou aí para o nosso pessoal. E eu que venho fazendo um trabalho árduo aí na nossa cidade, lutando muito pelas pessoas, pela população, né? Então eu digo assim, a política, ela é algo que corre no nosso dia a dia, que é necessário, que é importante as pessoas entenderem todos os dias, aquelas pessoas que realmente têm a capacidade de buscar o melhor para as pessoas, para a população, sem essa questão ideológica, muitas vezes, o extremo de ambos os lados, como a gente vem acompanhando, eu vejo que isso atrapalha. Então hoje a gente tem que realmente olhar lá os debates, olhar o que vem sendo construído todos os dias, porque realmente nós temos muito a evoluir ainda, sim, com certeza, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, mas também a gente tem que nesse momento, agora nesses 40 dias que falta aí como né, para a gente chegar lá e definir quem vai ser nosso governante do estado, nosso presidente, nossos deputados, a gente tem que chegar lá na frente da urna, lá com convicção, nos candidatos que a gente tem pela frente, porque tem muitas pessoas boas, muitos bons candidatos e que querem fazer pelas pessoas e pelo povo, não por situações que a gente vem vendo aí diariamente, né? Então, são um recado que eu deixo, até porque também sou candidato e te convido o pessoal que acompanha, né, a TV, que é uma TV importantíssima, meu grande amigo, né, nos dois bons sentidos, nos acompanhar também o nosso trabalho que a gente desenvolve na cidade de São Leopoldo e que a gente quer desenvolver também junto, né, ao Rio Grande do Sul, se tudo der certo, e vai dar certo, depois de eleito a deputado estadual, eu deputado estadual, e possivelmente o nosso Gabriel também, seguindo esse trabalho que vem fazendo no governo do estado, mas como governador e ele tomando as rédeas do nosso Rio Grande do Sul aí.